tudo bom? Voltamos para mais uma reação de oxidação dos alcenos. Agora a gente vai trabalhar com a oxidação energética, oxidação enérgica, também chamada de clivagem oxidativa. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, qual é a diferença entre a oxidação branda e a oxidação enérgica? São duas. Primeiro, os produtos formados. Na oxidação branda, você vai produzir dióis vicinais. Na oxidação enérgica, você vai produzir cetona, ou ácido carboxílico, ou CO2 e água. Vai depender do carbono da ligação dupla. A gente vai ver isso já já. E a segunda diferença, pessoal, é o meio em que acontece essa oxidação. Na oxidação branda, o meio ele é o quê? Alcalino, ele é básico. Na oxidação enérgica, não. Na oxidação enérgica, o meio ele é o quê? Ácido. E é justamente por esse ponto que a gente vai começar a explicação. Vem cá. Olha só. O permanganato de potássio, que é o mesmo agente oxidante da oxidação branda, agora na oxidação enérgica, ele vai estar em meio ácido. Isso é super importante. Por quê? Porque o meio ácido ele potencializa a ação oxidativa do permanganato de potássio. Em meio ácido, o permanganato de potássio ele sofre a seguinte decomposição. Presta atenção. Para óxido de potássio e óxido de manganês. Beleza? Aí eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Olha só. No permanganato de potássio, o NOx do manganês é mais 7. No óxido de manganês, no MnO, o óxido do manganês é mais 2. Eu quero que você veja essa redução que aconteceu no número de oxidação. Eu quero que você veja essa redução e compare com a redução da oxidação branda. Lá na oxidação branda, né, o NOx reduz de mais 7 para mais 4. Por isso que essa oxidação foi uma oxidação branda, beleza? Aqui, essa oxidação vai ser chamada de oxidação enérgica justamente por causa dessa redução brusca de NOx. Mais 7 para mais 2. E a liberação de 5 quê? De 5 oxigênios atômicos, também chamados de oxigênios nascentes. É isso que faz com que o permanganato de potássio em meio ácido se torne um excelente agente o quê? Oxidante, beleza? E o que um agente oxidante ele faz? Não se esquece desse detalhe não. Um agente oxidante ele é um destruidor estrutural. Ele vai fazer o quê? Ele vai destruir estruturas. E é justamente isso que o permanganato de potássio ele vai fazer. Ele vai destruir a estrutura do teu alceno. Como assim? Vem cá. Olha só. Eu peguei aqui o but2eno. Tranquilo? Aí eu vou fazer a oxidação, permanganato de potássio. Presta atenção agora em meio ácido. Então eu já sei que eu vou fazer uma oxidação o quê? Enérgica. Como é que a gente faz essa oxidação? Vê só. Pegar o giz de cor diferente. Presta bem atenção no que a gente vai fazer. O permanganato de potássio em meio ácido, ele é um destruidor estrutural. Então o que ele vai fazer? Ele vai destruir a estrutura do teu alceno. E ele vai destruir o alceno, ele vai destruir a estrutura do alceno exatamente onde o alceno é fraco. E onde é que o alceno é fraco? Exatamente na ligação dupla. Então, a oxidação enérgica faz com que, olha só, faz com que haja a quebra da ligação dupla. Isso é muito importante. Na oxidação branda, houve a quebra da ligação pi. Na oxidação enérgica, vai haver a quebra da ligação dupla. E os produtos formados vão depender exatamente do tipo de carbono da dupla. Como assim? Vem cá. Quando eu quebrei o alceno, eu fiquei com este pedaço de alceno, olha, e esse outro pedaço de alceno. Beleza? Eu fiquei com 2 pedaços. Aí eu quero justamente que você analise o que comigo. Vem cá. Esse carbono da dupla desse pedaço é um carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Ele é o quê? Ele é um carbono secundário. Aí você diz, por quê, Flávio? Porque ele está ligado a um
ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Isso aqui é um carbono secundário. Aí não se esquece desse detalhe. Quando, numa oxidação enérgica, quando o carbono da dupla é um carbono secundário, o produto formado vai ser um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico com a mesma quantidade de carbonos daquele pedaço. Então, este pedaço de alceno tem quantos carbonos? 2. Esse carbono da dupla não é um carbono secundário? Então você vai produzir um ácido carboxílico com 2 carbonos. Você vai produzir aqui, ó, CH3, C, dupla O, OH. Você vai produzir o ácido acético. Agora, foi esse lado que produziu um ácido acético. E esse outro lado? Olha o carbono. Esse carbono é primário, secundário, terciário. Ele é o que, gente? Secundário. Então, quando o carbono da dupla, em uma oxidação enérgica, é um carbono secundário, o produto formado vai ser um ácido carboxílico. E o ácido carboxílico é um ácido carboxílico com a mesma quantidade de carbonos do que? Do pedaço de alceno que você quebrou. Então, o produto dessa reação é justamente ácidos carboxílicos. No caso, o produto dessa reação vai ser ácido acético, ácido etanóico. Beleza? Aí você fala assim para mim, Flávio, sempre vai ser assim? Não. Porque o carbono da dupla pode ser primário, o carbono da dupla pode ser secundário, o carbono da dupla pode ser terciário. E vai ser justamente observando o tipo de carbono que você tem na dupla que você vai ver o produto formado. Vamos ver mais um exemplo? Aqui eu tenho o metilbutidozeno. Tranquilo? Olha só. Oxidação enérgica. Eu sei que a oxidação enérgica por causa do meio ácido. E o permanganato de potássio em meio ácido é um quê? É um excelente agente oxidante. Destrói a estrutura do alceno. Vamos destruir. Destruir. Aí vem comigo. Esse carbono aqui da dupla, ele é o quê? Primário, secundário, terciário, presta atenção. Está ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3. Ele é um carbono terciário. Não se esquece agora desse detalhe. Não se esquece. Carbono da dupla, se o carbono da dupla for um carbono terciário em uma oxidação enérgica, o produto formado vai ser uma cetona. Então aqui a gente vai produzir, vou vir para cá, uma cetona de 3 carbonos. No caso da gente, a propanona. Beleza? E aqui, esse carbono aqui é o quê? Secundário. Eita, Flávio, secundário. A gente produz o que secundário? Muito bem, a gente produz o que? Ácido carboxílico. Show de bola. Beleza? Flávio, quem são os produtos formados? O produto formado vai ser a propanona. Muito bem. O produto formado vai ser a propanona. Isso. E o produto formado vai ser o que? Ácido. Muito bem. Etanóico. Show de bola. Beleza? Isso. Aí vamos embora. Vamos fazer o nosso último exemplo aqui. No nosso último exemplo, eu peguei o propeno. Oxidação em meio ácido. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Quebra da ligação dupla. E o que eu tenho que observar? O tipo de carbono da dupla. Isso aqui não é um carbono secundário? É. Olha só que a gente vai formar ácido carboxílico. Show de bola. Agora, Flávio, esse carbono aqui da dupla é um carbono primário. Se liga nisso aí. Quando você tiver um carbono primário na dupla em uma oxidação enérgica, os produtos formados são CO2. Aí eu coloco uma setinha para dizer que é um gás. Mais quem? Água. Beleza? Tranquilo? Beleza? Show de bola. Agora eu quero só que a gente faça um resuminho aqui. Esse resuminho é super importante. Presta atenção. Se o carbono, vou até mudar a cor aqui, vou até botar o verdinho. Se o carbono da dupla for um carbono primário em uma oxidação enérgica, você vai produzir CO2 mais água. Não se esquece disso não.
Se o carbono da dupla em uma oxidação enérgica for um carbono secundário, você vai produzir um ácido carboxílico. Não se esquece disso de jeito nenhum. E se o carbono da dupla for um carbono terciário em uma oxidação enérgica, você vai produzir uma cetona. Turma, isso aqui é importantíssimo pra gente, beleza? Isso é importantíssimo. Legal? Com essa oxidação, a gente faz o segundo tipo de oxidação dos alcenos. Primeira aula, oxidação branda. Segunda aula, oxidação enérgica. Terceira aula, já, deixa eu só apagar o quadro aqui para a gente ir para ozonólise, beleza? Espera um pouquinho que já a gente volta. Valeu! Fala galera, voltamos e a gente vai terminar agora as reações de oxidação dos alcenos. Nós vamos terminar com a ozonólise, que é a reação do alceno com o ozônio. O ozônio, pessoal, ele é um poderoso agente oxidante, beleza? A ozonólise, pessoal, vai ser a reação do alceno com o ozônio, seguida de hidrólise, seguida da reação de água com zinco metálico. Depois eu vou falar, pessoal, rapidinho o porquê desse zinco metálico. Tranquilo? Pessoal, como o ozônio ele é um poderoso agente oxidante, então o que o ozônio vai fazer? Ele vai destruir a estrutura do alceno, vai destruir exatamente na região onde o alceno ele é fraco, que é justamente na ligação dupla. Vem cá para a gente poder dar uma olhadinha nisso aqui. Vê só, eu tenho o alceno e ele está reagindo com o ozônio. Então o que vai acontecer? Olha só, vou quebrar a ligação dupla. E quando a gente quebra a ligação dupla, a gente fica com o quê? A gente fica com dois pedaços de alceno, né? Eu fico com este pedaço e eu fico com este outro pedaço aqui. Beleza? Presta atenção. Que esse pedaço, ele vai produzir uma substância. Esse pedaço aqui, ele vai produzir uma outra substância. E as substâncias formadas vão depender exatamente do tipo de carbono da dupla. Se o carbono da dupla é primário, se o carbono da dupla é secundário, se o carbono da dupla é terciário. Vem comigo. Esse carboninho aqui, ele é um carbono secundário. Se liga, na ozonólise, se o carbono da dupla é um carbono secundário, o produto formado vai ser um aldeído. E o aldeído de 2 carbonos. Então aqui a gente vai produzir CH3, C-O-H. Beleza? Produzir o etanol, também chamado de acetaldeído. Tranquilo? De novo. Esse outro pedaço que você está vendo aqui vai produzir um outro composto. Beleza? E esse outro composto vai depender do tipo de carbono que esse carbono é. Esse carbono aqui, se você perceber, ele é um carbono o quê? Primário. Na ozonólise de um alceno, se o carbono da dupla for primário, você também produz um aldeído. E o aldeído produzido vai ser o metanol. Tranquilo? Se liga agora. Por quê? Além desses 2 aldeídos que você vai produzir, você também vai produzir quem? Água oxigenada. E a água oxigenada, ela é um excelente agente oxidante. Então, essa água oxigenada aqui, ela poderia oxidar os aldeídos a ácidos carboxílicos. Por quê? Porque o aldeído se oxida para ácido carboxílico. Só que a água oxigenada não vai fazer isso, por quê? Porque essa reação ela é feita na presença de zinco metálico. Então o zinco, ele funciona aí como um metal de sacrifício, ou seja, no lugar da água oxigenada oxidar os aldeídos para ácidos carboxílicos, a água oxigenada ela vai atacar o zinco, que é um metal de elevado potencial de oxidação. Por isso que a ozonólise ela é feita seguida de hidrólise na presença de zinco metálico. Beleza? Vamos terminar com esse nosso último exemplo aqui. Olha só, peguei o alceno e eu vou fazer a ozonólise.
Quebrei a ligação dupla. Turma, fiquei com este pedaço de alceno e fiquei com este outro pedaço de alceno. Presta atenção. Esse pedaço aqui vai produzir um composto. Esse pedaço aqui vai produzir um outro composto. Os compostos formados vai depender de quê? Do tipo de carbono da dupla. Esse carboninho aqui é um carbono terciário. Na ozonólise, se o carbono da dupla é um carbono terciário, você produz, se liga, você produz uma cetona. Na ozonólise, se o carbono da dupla é um carbono terciário, você produz uma cetona. Mas esse carbono aqui da dupla, olha, é um carbono secundário. Na ozonólise, se o carbono da dupla é um carbono secundário, você produz um aldeído. Não se esqueça que junto com esses produtos formados, você também produz o quê? Água oxigenada. A água oxigenada não vai oxidar o aldeído. Por quê? Porque essa reação foi feita na presença de zinco metálico. Tranquilo? Beleza? Vamos resumir aqui. Se liga. Os produtos formados em uma ozonólise dependem do tipo de carbono da dupla. Se o carbono da dupla for primário ou secundário, o produto formado é um aldeído. Beleza? Agora, se o carbono da dupla for um carbono terciário, o produto formado é uma cetona. Legal? Com isso a gente termina as reações de oxidação em alcenos. Não se esquece, tá? Oxidação em alcenos já foi questão de Enem. Legal? Beleza? Um forte abraço. Tchau!